Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu sou Camila Ribeiro e esse é o meu canal do YouTube. Bom, hoje eu gostaria de trazer um tema extremamente importante para o nosso dia a dia. É sobre produtividade. Me diz uma coisa, como é que está a sua produtividade ultimamente? Você tem sido uma pessoa produtiva no seu dia a dia? Ou você está perdendo tempo e não está conseguindo? Chega o final do dia e você se sente culpado de não estar conseguindo fazer tudo o que você se propôs a fazer naquele dia? Bom, esse é um mal que acomete a muitos de nós, né? Eu também já passei por isso e estou num processo de transformação, vamos dizer assim, porque se a gente parar para pensar, vamos colocar aqui um pouquinho sobre a questão da tecnologia na nossa vida, a questão dos celulares, a questão de computadores, da gente ter acesso à informação ali na palma da nossa mão o tempo todo, né? Não faz tanto tempo assim, a gente consegue fazer um pouquinho do comparativo de como era a nossa vida antes do celular, vou colocar o ponto do celular primordialmente, que é aquilo que está ali no nosso dia a dia o tempo todo, está ali na palma da nossa mão, a qualquer momento que a gente quiser, né? É, não faz tanto tempo assim, a gente consegue sim lembrar de como que era a nossa vida, o que a gente fazia quando a gente não tinha acesso ao celular. Se você parar para pensar um pouquinho, relembra um pouquinho da tua vida. Eu lembro da minha que eu escrevia mais, né? Se eu for comparar ao antes dessa minha transformação que vem acontecendo gradativamente, eu lembro que na época em que eu não tinha celular, que eu não tinha tanto acesso assim, eu lembro que eu escrevia mais, as minhas brincadeiras naquela época eram sempre ao ar livre, né? Quando eu coloco a minha infância, a minha adolescência, as brincadeiras eram ao ar livre, eu escrevia mais, eu buscava mais informações nos livros, né? A gente lembra disso. E hoje, muitas pessoas que hoje têm o acesso ao celular, têm o acesso àquela informação que ali, naquele momento, na hora que a notícia sai, na hora que a informação sai, a pessoa já está ali com o celular, já sabe, já compartilha nos grupos e tudo mais. Mas assim, será mesmo que a gente está fazendo um uso adequado da tecnologia, um uso adequado das 24 horas do nosso dia que a gente tem para ser produtivo, para viver, para trabalhar, para estudar? Bom, a resposta é infelizmente não. O que a gente vê hoje no nosso dia a dia ao nosso ao redor, né? Eu particularmente vejo as pessoas muito, muito, muito ligadas ao celular. E infelizmente não é estudando, não é produzindo, não é nada, é só tendo momentos de lazer, né? Mais do que de outra coisa que das quais o celular tem função, né? O celular, na verdade, ele foi criado como uma forma de comunicação. Só que hoje, infelizmente, ele se transformou num meio de lazer, de passatempo, né? A gente muitas vezes se vê ao redor de pessoas que estão ali vendo vídeos rápidos na internet e aquilo ali vai consumindo do nosso tempo, vai consumindo do nosso dia a dia, da nossa produtividade. Quando a gente se pega, o dia já está passando, já chegou o horário do almoço e você não foi produtivo o suficiente. Chega o horário da tarde, aí você vai, não, vou dar só uma olhadinha aqui no Instagram de fofoca, ver o que é que está saindo de notícia, ou mesmo ver aquelas mensagens ali no WhatsApp e vai olhar os grupos. Quando você vê, o dia já terminou e você não conseguiu realizar as suas tarefas do dia a dia. Seja você no trabalho, ou seja você em casa. Que muitas das vezes
As pessoas que estão ali em casa precisam estar fazendo as atividades de casa. Ah, não, vou só dar uma olhadinha aqui no celular, o dia passa e a vassoura tá ali, no cantinho, né? A louça tá ali por ser lavada, a louça do café da manhã, o almoço não sai na hora. E aí, você realmente está sendo produtivo no seu dia a dia? Eu quero que vocês parem um pouquinho e reflitam, né? E eu quero colocar aqui o que é que eu venho fazendo e o que foi que fez a minha chave virar. Foi justamente isso, de não conseguir concluir as tarefas das quais eu me propus. E quando eu não concluo uma tarefa, quando eu não faço alguma coisa da qual eu me propus, aquilo ali ficava me consumindo, me consumindo, me consumindo. E eu, poxa vida, eu ficava muito mal. Eu ficava. E fico ainda, porque ainda não estou 100%. Eu venho trabalhando isso dentro de mim e me melhorando. Porque a partir do momento em que a gente passa a se conhecer e passa a entender que cada minuto é precioso e é valioso, a gente passa a ter passa a ter cada vez mais, passa a ser produtivo, passa a entender que aqueles momentos eles são importantes e que se você se propor a fazer o que precisa ser feito dentro daquele tempo, dentro daquele momento, você consegue ter uma produtividade imensamente maior. Quem vê essa estante de livros aqui, que é uma das minhas estantes de livros, quem vê ela hoje, com todos esses livros aqui já lidos, não consegue entender como é que eu consigo ler um livro por mês. E essa meta eu tenho conquistado essa meta e ela, para mim, ela é extremamente importante. Quando a gente se coloca metas, quando a gente se coloca objetivos, a gente consegue, de fato, ir a fundo até elas e conseguir os nossos objetivos. Então, o que eu quero dizer hoje? Eu quero que vocês saibam, eu quero que vocês se entendam e entendam a sua rotina. Como é que é a sua rotina? Você precisa cuidar das coisas de casa? Você tem afazeres no seu trabalho das quais você precisa cumprir horário, você precisa entregar relatórios, ou você tem o seu próprio negócio do qual você precisa conduzir, e além de você ter que regular o seu tempo, ter que ter toda uma rotina sua, você precisa acompanhar a rotina dos seus trabalhadores, das pessoas das quais convivem contigo, seja na tua empresa física ou no teu negócio digital. Você precisa estar lá. O seu gestor de tráfego está entregando os relatórios direitinhos, a pessoa que faz os seus designs, eles estão entregando tudo direitinho. Então, quando você se coloca, você passa a entender que o teu tempo é valioso e que você cumprir as metas do dia, você consegue ser extremamente produtivo. Agora, quando você não se coloca metas, não tem um objetivo claro de que se você fizer cada coisa no seu tempo. Vamos lá. O que é que eu preciso fazer primeiro? O que é que eu preciso fazer depois? E em quanto tempo eu preciso fazer para poder alcançar o meu objetivo do dia? Se você colocar e fazer, você vai conseguir. Outra coisa, pare de perder tempo, pare de desperdiçar o seu tempo, porque ele é valioso. O nosso tempo é o que nós temos de mais valioso, mais valioso. Não é o dinheiro, não são os bens que a gente conquista com o nosso trabalho, é o nosso tempo. Nosso tempo ele é muito escasso. Outra coisa, o nosso tempo não volta, né? A gente não consegue, não tem uma roda do tempo em que ela pode rodar ao contrário, não. Ela só vai para frente, ela não volta para trás. E o foco. O terceiro ponto é o foco. Primeiro, entenda, se conheça, saiba qual é a sua rotina e não desperdice o seu tempo. Segundo, tenha metas e tenha clareza do que você precisa fazer no seu dia a dia.
E terceiro, tenha foco, porque o foco ele é um dos pilares, um dos pontos principais para que você tenha um dia, uma semana, um mês extremamente produtivo. Gostou desse conteúdo? Clica no gostei e se inscreve no meu canal para que você possa ter mais conteúdo sobre produtividade, sobre negócios, sobre leitura, tá bom? Tchau!